Vamos lá, gente, resolver a questão 27 da prova branca da F1. Questão 27 fala o seguinte: uma partícula de massa m igual a 1 vezes 10 a menos 26 kg. Deixa eu ver se meu microfone está funcionando, tá? E carga Q igual a 1 nanocoulomb. Então ele diz que tem uma partícula que tem essa massa aqui, né? Ó, 1 vezes 10 a menos 26 kg e carga 1 nanocoulomb com energia cinética de 1,25 keV, movendo-se na direção positiva do eixo X, penetra em uma região do espaço onde existe um campo elétrico uniforme de módulo 1 kV por metro, orientado no sentido positivo do eixo Y. Para que não ocorra nenhum desvio da partícula nessa região, é necessária a existência de um campo magnético de intensidade, dado 1 elétron-volt é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Então, pessoal, qual é o objetivo aqui? Olha só. Eu vou desenhar aqui um plano cartesiano, o eixo X, e aqui eu tenho o eixo Y. Aí ele fala que tem uma partícula, né, positiva, ó, uma carga elétrica positiva, se movimentando na mesma direção positiva do eixo Y. Tá? Na direção positiva do eixo Y, com uma determinada velocidade, que ele não dá essa velocidade aqui para a gente. Ele diz que essa partícula está imersa em um campo elétrico. E esse campo elétrico ele é vertical para cima, né? Orientado para cima. Então aqui está o vetor campo elétrico. Gente, se eu tenho uma carga elétrica dentro de um campo elétrico e essa carga é positiva, então a gente sabe que a força elétrica ela vai ser para cima, né? Vai ter a mesma direção e o sentido do campo elétrico. Então se eu tenho uma carga elétrica dentro de um campo elétrico, essa carga elétrica vai ficar sujeita a uma força elétrica, tá? E essa força elétrica vai ser vertical e para cima, acompanhando a mesma direção e sentido do campo elétrico, tá? Só lembrar daquela formulazinha lá da força elétrica, né? Força elétrica é carga vezes campo. Então, como a carga é positiva, a força elétrica vai ter a mesma direção e o sentido do campo elétrico. Beleza. Então, o certo era o quê? O certo é, à medida que essa carga entra nesse campo elétrico, ela vai ser desviada para cima, devido à força elétrica tá puxando essa carga para cima, né? Uma vez que a gente está desprezando aí qualquer interação com o campo gravitacional terrestre, então a única força que deveria atuar nesse caso, nessa carga, é apenas a força elétrica, tá? Então essa carga elétrica seria desviada para cima. Porém, o que a gente não está falando? Para que não ocorra nenhum desvio da partícula nessa região, é necessária a existência de um campo magnético de intensidade. Ora, se essa partícula não vai ser desviada para cima, se ela seguir linha reta, é porque eu tenho que ter uma força magnética para baixo, né? Ó, uma força magnética aqui para baixo, tá? É só você lembrar o seguinte, ó. Se eu tenho uma carga em movimento gera campo magnético. O campo magnético desta carga interagindo com o campo magnético dessa região em que ele se encontra dá origem a uma força magnética essa que aponta para baixo, né? Força magnética vai ter que ser para baixo. É só você lembrar aí se você lembrar da regra do tapa, se a força magnética é para baixo, né? Não sei se vocês vão ver aí na câmera, né? Mas se a velocidade é para direita, talvez apareça para a esquerda para vocês, né? Mas a velocidade é para a direita. E se a força magnética é para baixo, esse campo tem que estar saindo. Eu tenho que ter um campo magnético aqui, ó, saindo. Lembra como é que a gente representa um vetor saindo do plano, né? Coloca um pontinho, né? Ou seja, eu tenho que ter um campo magnético de intensidade tal, que eu não sei, tá? Apontado para fora, de forma que dê origem a uma força magnética, né? Os campos interagem, dá essa força magnética para baixo, e aí a carga fica em linha reta, tá? Teria que fazer isso aí. E ele quer que você determine qual é a intensidade desse campo magnético. Bom, como essa carga ela vai se manter em linha reta e com a mesma velocidade, né? Ela vai se manter em linha reta com a mesma velocidade. Então a força elétrica tem em módulo o mesmo valor da força magnética. A força elétrica para cima
tem em módulo o mesmo valor da força magnética. Então eu vou colocar assim, ó, força elétrica em módulo é igual a força magnética, tá? Mais uma vez, o objetivo da questão é fazer com que a carga fique em linha reta né? Não seja desviada para cima, dentro dessa região de campo elétrico e campo magnético. Então eu tenho que ter uma força elétrica para cima, tenho que ter uma força magnética para baixo. Como é que a gente calcula a força elétrica, né? Eu já tinha colocado ali, ó, o módulo da força elétrica é carga elétrica vezes o campo. Como é que a gente calcula a força magnética? Força magnética em uma carga é calculada como sendo Q, V, B, seno de θ, onde esse seno de θ aqui é o ângulo formado entre o vetor campo e o vetor velocidade, tá? Só que eu estou deixando todo mundo aqui de forma escalar, mas o ângulo aqui, esse seno de θ, é o ângulo formado entre a velocidade e o campo magnético, né? Que nesse caso aqui, gente, ó, se a velocidade é horizontal para a direita e o campo está saindo, né? Esse ângulo aqui é 90, né? Aqui seria 190, que daria 1, tá? Lembrando que a força magnética, a velocidade e o campo magnético, eles são ortogonais, tá? Eles fazem 90 graus entre si. Então esse seno aqui seria 190 graus. Beleza. Gente, como eu tenho carga de um lado e carga do outro, corta essa carga. Eu nem vou precisar usar o valor da carga aqui, ó. Nem vou precisar. Apesar que a questão me deu, né, que essa carga aí tem 1 nanocoulomb. Nem vou precisar. Então vai ficar apenas assim, ó. Vai ficar campo elétrico. Campo elétrico é o valor da velocidade vezes B, vezes o seno de quanto? Seno de 90 graus, que é o ângulo formado entre o campo magnético e a velocidade. Só tem um detalhe, né? A gente não tem o valor da velocidade. Para eu determinar o valor desse B, que é o campo magnético, para eu determinar a intensidade do campo, eu preciso saber o valor da velocidade dessa carga dentro deste campo. E aí como é que a gente vai usar, como é que a gente vai descobrir o valor dessa velocidade? Bom, a questão falou que essa carga, ela tem uma energia cinética, tá? A carga tem uma energia cinética de 1,25 keV. Vou colocar aqui embaixo, tá? Um pouquinho aqui embaixo. Essa carga, ela tem uma massa de 1 vezes 10 a menos 26 kg, tá? Isso aqui é a massa dessa carga. Essa carga, ela tem uma energia cinética de 1,25 keV, né? Aqui não está em joules, a gente está acostumado a trabalhar a energia cinética em joules, aqui está em kV. A gente vai ter que passar para joule. E ele falou que 1 elétron-volt equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19 joules, tá? Então, eu sei que a energia cinética, ela é calculada de que maneira? mv ao quadrado sobre 2. Eu sabendo da energia cinética e sabendo da massa, eu descubro a velocidade. Eu sabendo a velocidade, tenho como determinar o valor do campo magnético. Então, o objetivo agora é a gente determinar o valor desta velocidade. Só que antes eu vou transformar o valor da energia cinética que está em kV em joules. E aí é uma regra de 3 simples, né? Ó. Se 1 elétron-volt equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19 joules, então 1,25 kV equivale a X, tá? Isso aqui equivale a X. Então, gente, ó, fazendo aqui meios pelos extremos, vai ficar X vezes 1 é X, né? X vezes 1 é X. Esse eletronvolt eu posso cortar aqui. E aqui fica 1,25 quilo, é 10 a 3, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, x vezes 1 é x. Gente, 1,25 multiplicado por 1,6, ó, esse vezes esse, isso aqui vai dar 2. Multiplicação de potência de mesma base, a base é 10, somos expoentes. Mais 3 com menos 19, menos 16. Então, isso aqui, ó, é a quantidade de energia, é o quanto eu tenho em joules de energia cinética desta carga. 2 vezes 10 elevado a menos 16 joules. Como agora eu tenho energia cinética,
venho para cá, para a fórmula da equação para a equação da energia cinética, né? E vou achar a velocidade. Então a energia cinética vai ser 2 vezes 10 a menos 16 igual a... Tem o valor da massa? Tem a massa aqui, ó. Coloquei aqui em cima, né? A massa vale 1 vezes 10 a menos 26. 1 vezes 10 a menos 26. Vezes a velocidade ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Então, a velocidade ao quadrado fica quanto? Fica 4 vezes 10 a menos 16. Aliás, joules não, desculpa. 4 vezes 10 a menos 16, né? Dividido por 1 vezes 10 a menos 26. Logo, essa velocidade aqui, ó, gente, vai ser quanto? 4 dividido por 1 é 4. Divisão de hipótese mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Menos 16, menos com menos, né? O menos da fórmula com menos do expoente aqui fica mais. Menos 16 mais 26, que vai dar 10 elevado a 10. Certo? Logo, qual é o valor dessa velocidade? Colocar na raiz, né? Aqui eu vou ter 2 vezes 10 a 5 metros por segundo. Tá? Então isso aqui é o valor da velocidade desta carga no interior dos campos, né? No interior do campo elétrico e do campo magnético. Gente, fazendo isso, já achamos a velocidade, né? Isso mesmo, né? A velocidade é 2 vezes 10 a quinta. Eu venho agora e vou usar essa equação aqui, ó, para a gente achar o valor do campo magnético. Vou colocar aqui embaixo, tá? Então vai ficar assim: campo elétrico, ó, como estava escrito lá, campo elétrico é VB seno de 90 graus. Esse campo elétrico tá lá no enunciado, ele é 1 kV por metro. É 1 kV por metro. É 1 vezes 10 a 3 volts por metro. A velocidade tá aqui em cima, né? Ó, deu 2 vezes 10 a 5. Campo magnético não tenho. Seno de 90 graus, isso aqui vale 1. Isso aqui vale 1. Então vai ficar 1 vezes 10 a 3. Esse 10 a quinta, 2 vezes 10 a quinta passa dividindo, igual a B. Logo, qual o valor desse B? B vale 0,5 vezes 10 elevado a menos 2, unidade de campo Tesla, tá? Unidade de campo Tesla, 0,5 vezes 10 a menos 2 Tesla. Mas se eu não me engano, ali está em militesla. Militesla, deixa eu ver. Ó, gente, aqui está em... A unidade está prefixada, está em mili. Muita gente confunde isso aqui com micro, é mili, né? Mili. É um prefixo, o mili vale 10 a menos 3. Então a gente tem que deixar nossa resposta em militesla. Para isso aqui ficar em militesla, eu faço o que? Eu ando com a vírgula para a direita, fica 5 vezes 10 a menos 3 Tesla, né? Porque quando você anda com a vírgula para a direita, você diminui o expoente aqui. Então, menos 2 menos 1 é menos 3. Mas o que é 10 a menos 3? É mili. Então, fica 5 militesla. Agora sim, ó, nossa resposta definitiva é a letra E de Emanuel, ó, 5 militesla. Essa é a resposta da prova da EFON, questão 27, prova branca. Valeu, galera.